Olá, para você aí que estava esperando 3 meses para eu deixar de ser vadio e postar um vídeo. Hoje eu tô aqui para fazer um jogo no Game Maker e algum de vocês deve estar se perguntando: o que é o Game Maker? O Game Maker, basicamente, ele é uma ferramenta poderosa para criar jogos. Bem, pelo menos é o que o piloto disse para mim. Mas essa ferramenta, ela nada mais é do que uma plataforma para criar jogos 2D. E é só isso, nada demais. Então agora, sabendo o que é o Game Maker, era hora de eu criar meu projeto, e eu chamei ele de Carrinho. E só por esse nome eu acho que já tá bem claro que tipo de jogo vai ser. E com o projeto aberto, eu já fui tacando a ROM para visualizar a tela do meu jogo. E como eu tinha acabado de criar meu projeto, eu tinha que criar alguns sprites para compor a parte artística do meu jogo, senão não tem jogo, né, obviamente. Então eu criei o personagem principal, que é o meu carro, e com o design do personagem já criado, eu só precisava criar um objeto que recebeu o sprite do carro para que eu criasse o objeto do personagem, que eu intitulei de Player. E eu só taquei no cenário depois. Logo após isso, eu crio um código que verifica se a tecla S for pressionada. E caso ela for pressionada, o player ele iria para baixo. Então, seguindo a mesma lógica, eu fiz a mesma coisa, só que para a tecla W para ir para cima. Mas como vocês podem ver, já deu o nosso primeiro erro, que foi facilmente resolvido só trocando o valor da direção que seria descontado. E agora, com a base do nosso jogo completa e uns retoques aqui e ali da pixel art do player, nós vamos para a próxima etapa do projeto. Para a próxima etapa do projeto, eu comecei a fazer o nosso obstáculo, porque afinal de contas eu não tinha nada para desafiar o player, então eu tinha que inventar alguma coisa. E para isso eu criei esse barril radioativo que vocês estão vendo na tela, e logo em seguida já adicionei no cenário do meu jogo. E já fui logo testando para ver se tinha algum bug, ou alguma coisa do tipo. Mas por sorte funcionou tudo normal, o sprite estava na tela e ele estava rodopiando. E como tudo ainda estava funcionando nos conformes, faltava uma movimentação para o obstáculo. Então, para criar isso, eu adicionei um código que faria com que o obstáculo fosse para a esquerda, na direção do player, ficando desse jeito que vocês estão vendo na tela. Bem, se funcionasse, né? Mas para resolver esse problema era muito simples, eu apenas tinha que mudar o eixo que o objeto ia se mover, fazendo com que ele finalmente funcionasse. Tá, mas ainda estava muito fácil desviar do obstáculo. Então o que eu fiz? Eu copiei e colei ele várias vezes na tela e adicionei um código que faz com que ele retornasse na tela quando ele sumisse pela esquerda, fazendo com que assim fique um loop infinito, onde o obstáculo sai da tela e retorna de novo para ir contra o player. E a fim de melhorar o código que eu havia feito, eu adicionei um random, pegando o eixo Y, que é a linha vertical na tela, para colocar em uma posição aleatória o obstáculo quando ele voltasse para a tela, ficando desse jeito que vocês estão vendo na tela, sem ter um erro. E não contente com isso, eu criei a parte mais importante para o meu obstáculo, a sua colisão. E para você que não entende um mínimo de programação, eu apenas disse que quando o barril colidisse adicionando uma função de evento, se esse barril colidir com o objeto player, o barril ele iria se destruir. E era o que estava acontecendo. Mas vocês percebem que o barril não retorna na tela depois de destruído? Então, para resolver esse problema, eu criei um instance create, que é executado logo depois da função de destruir, sendo ela o contrário. Ao invés dela destruir, obviamente, ela vai construir o barril de novo em determinada posição, quando ocorrer a sua colisão. Bem, se não tivesse dado erro, né? E eu pesquisei várias maneiras de consertar esse erro. Até no chat GPT eu corri para ver o que estava errado. Depois de algum tempo e muitos erros, muitas mensagens de erro, eu finalmente cheguei no resultado que eu esperava, ficando desse jeito aí que vocês estão vendo. E agora, para os retoques finais do projeto, eu fiz um sistema de vida para o player, que eu desenhei apenas um coração e coloquei ele na tela do lado de um contador de vida incrivelmente funcional que dizia se o player ainda estava jogando. E depois de criar o sistema de vida, eu criei o cenário. Afinal de contas, o que seria do meu jogo simples, para não dizer horrível, sem um cenário minimamente aceitável? Então, com isso, eu criei uma estrada que se movia para dar sensação de movimento para o player,
Afinal de contas, ele era um carro e precisava de uma estrada. Então, eu criei uma estrada e disse no código dela que quando ela chegasse a determinada posição, ela voltaria para o lugar de início. E como vocês podem ver, funcionou bem demais. Nossa, ô coisa linda! Mas depois de uns ajustes e umas duplicações aqui e ali, até que tinha ficado bom. Eu até pensei em fazer uma grama por cenário para ficar entre as estradas, mas quando eu vi que ia dar muito trabalho eu desisti. Porque parece que era só copiar e colar, mas com certeza ia dar um trabalho, nossa, ia me dar uma dor de cabeça, então eu decidi evitar e deixei quieto. Mas para compensar o cenário, eu apenas fiz uns ajustes na estrada, para não ficar um vão entre elas, e adicionei mais barris para aumentar a dificuldade do jogo. E por último, e não menos importante, completamente cagado, criei uma mensagem para avisar que o player morreu e uma pontuação no canto superior direito, que eu não me lembro quando que eu coloquei, e eu não vou revisar na mais de uma hora de gravação que eu fiz para fazer esse jogo. Então, se você gostou do vídeo, do meu projeto do carrinho, deixa o like, se inscreve no canal se quiser, e talvez eu poste um vídeo mês que vem. Então, acho que era isso. Até a próxima. Fui.